Boa tarde, pessoal. Vamos começar aqui a palestra sobre o checkout, como que a gente faz para agilizar o checkout dentro do ponto de venda. Queria primeiro agradecer a Aramaco aqui pelo convite, né? Para mim é sempre uma honra estar na FECOM. Já tive em outros anos aqui com outros temas voltados para digital, para prevenção de perdas. E esse ano a gente está falando de um tema aqui de checkout, que é um tema, eu diria que operacional e importante, né? E que muitas vezes a gente também entende ele de maneira errada. Ele acaba mexendo na linha daquilo que a gente tem dentro do ponto de venda, ele acaba tendo muita influência naquilo que a gente tem de resultado. E muitas vezes a gente olha só para o checkout como a satisfação do consumidor, como atendimento ou não atendimento. Existem maneiras da gente rentabilizar, inclusive, essa operação de checkout. Ilhas, por exemplo, né, são uma dessas formas, enfim, para que a gente consiga fazer com que esse momento ele seja muito mais fluido e ele não seja ali para o consumidor final, no final do dia, um entrave. Sim, quando falamos de material de construção, tudo isso é um pouco mais complicado, eu vou falar assim. Dá para se dizer que sim, a gente trabalha, né, dependendo da loja, com materiais pesados, com materiais que têm especificações técnicas, com materiais que são alvo de muita prevenção de perda, né? Toda a parte de necessidade de se falar desse material, de pegar dentro do estoque, enfim. Mas tem sim maneiras efetivas da gente fazer isso, a gente tem feito isso com várias empresas. Especificamente de agilização de checkout, hoje eu vou dar um foco maior a pedido aqui em self-checkout, então nos benefícios e nos malefícios do self-checkout. Depois eu vou falar de algumas outras formas que a gente pode fazer, mas eu tentar desmistificar um pouquinho tudo de que isso é a melhor solução do mundo e também que isso é a pior solução do mundo. No final do dia, isso vai depender muito daquilo que a gente tem em loja e eu preciso, né, acima de tudo, para fazer esse negócio funcionar, eu preciso definir regras de negócio, eu preciso saber o que eu vou colocar dentro desse sistema, porque não é comprar. Ponto positivo, está muito mais barato do que já foi um dia. Não dá para fazer de uma maneira barata, tá? Ponto negativo, se você colocar só o muito barato e deixar lá, não vai rodar sozinho. O consumidor não vai falar, epa, eu vou lá e começar a clicar e começar a usar. Não é assim que funciona. Então vamos falar um pouquinho de como agilizar o checkout no ponto de venda. Falando um pouquinho de mim, eu sou Patrícia Cotti, eu sou doutora pela USP em Mercado de Consumo. Tenho também aqui, né, sou diretora do IBVAR, que é o Instituto Brasileiro de Executivo de Varejo. Sou consultora pela Driven. A Driven é uma empresa, a maior empresa especializada, né, de nicho de transformação digital. Pela Driven, ao longo da minha carreira, eu atendi muitas lojas de material de construção e também cadeias de material de construção. Então, desde Tramontina, estamos com um stand aqui, toda a parte da Bartofil, que faz a parte de distribuição, Ferreira Costa, lá no norte, aí um pouco mais em treinamentos de atendimento em processos de loja. Um pouco mais no passado, temos Discicos, C&C, Leroy e várias outras, acho que a gente tem dentro desse cenário, tá? Então tem uma experiência bem forte em tudo isso, muito voltada para a parte de loja, de processos de loja, de como que a gente faz no final do dia para gerar resultado através de tudo aquilo que a gente está fazendo. Sou professora da FIA, da USP, da Execom, que é especializada em e-commerce, e da ESPM também. Eu não gosto muito de falar de mim, apesar de eu ter falado tudo isso, mas acho importante vocês saberem quem é que está aqui, né? No final do dia, eu gosto de falar que eu sou uma apaixonada por varejo, desde sempre. Eu sou aquela pessoa que entra na loja e vai ficar olhando a gôndola, vai ficar levantando o produto, vai ficar arrumando a gôndola e vai querer ver como está seu estoque. E é o que eu gosto de fazer. Então, inclusive, me convidem para visitar operações, porque para mim isso é Disneylândia. Adoro visitar uma operação. Eu sinto hoje que eu não consigo estar tanto em operação de loja quanto eu já estive um dia. Mas para mim isso é Disneylândia, é o que eu gosto de falar, é o que eu gosto de fazer. Eu acho que essa é a curiosidade que me move e o resto foi decorrência, sendo sincera. Eu até gostaria de falar, nossa, foi um planejamento. Não foi, gente. Foi indo e quando eu vi, eu estava. Mas para mim isso é sempre muito legal. Então, de novo, muito obrigado a todo o time da Revista Aramaco por ter me convidado para estar aqui, desde a parceria que a gente tem ali também com alguns conteúdos e com algumas entrevistas, porque para mim isso é sempre muito gratificante. Vamos falar então de self-checkout.
Primeira coisa que a gente tem que entender em self-checkout, que é o atendimento automático ali, né? Eu vou voltar um pouquinho. Eu vou falar para vocês de autoatendimento. Autoatendimento não é novo, né? O self-checkout nada mais é do que o autoatendimento com tecnologia, ok? O autoatendimento, ele não é novo. Inclusive, nas nossas lojas de materiais de construção, a gente aplica autoatendimento. E o autoatendimento, né, ele serviu lá atrás, ele surgiu lá atrás em 1917, quando a gente começou dentro de supermercados. Eu vou fazer um misto de supermercados com material de construção, porque o tema self-checkout sempre está muito dentro dos dois, tá? Quando a gente começou a falar muito disso lá atrás, né, a gente mudou a forma como as pessoas encontravam seus produtos e viam essa solução. E isso gerou também para o consumidor, isso gerou para aquele que está do lado de lá uma necessidade e uma vontade de independência. Veja, o consumidor não é independente por ele mesmo. A gente passou a querer independência por conta das questões do self-checkout. Nos mercados lá fora, o self-checkout, esse autoatendimento que a gente foi tendo, começou a gerar volume, começou a ser automatizado, começou a colocar tecnologia, porque isso solucionava um problema operacional. Qual era o problema operacional? Não precisava de gente em loja, mão de obra é cara e outras coisas. Então eles começaram a adotar isso em massa, porque eles já estavam avançados. Por quê? Porque isso me resolvia um problema operacional. Tudo bem? E aí a gente foi avançando dentro dessa história. Então, o primeiro self-checkout com tecnologia que a gente tem foi aplicado na Kroger, que é um mercado, tá? Um supermercado americano, em 1980. Não é novo, ok? Não é um negócio que surgiu de 10 anos para cá e todo mundo começou a falar, tá? Em 1980. Óbvio que com outras tecnologias, óbvio que a gente apanhou muito durante todo o processo, mas ao longo dos anos a gente foi tendo uma série de avanços e que eu queria destacar aqui, porque por mais que pareça história, ele vai falando do que a gente espera do self-checkout como consumidor e você como loja como pode aproveitar aquilo. Na década de 90, a gente começou a ter maiores tecnologias e essas tecnologias começaram a colocar pra gente o escaneamento de código de barra. Então, tudo aquilo que a gente tem com escaneamento de código de barra e opções de pagamento começou a surgir a partir da década de 90, lá fora, tá, pessoal? Aqui a gente vai ter essa aceleração a partir de 2005, mais ou menos, ok? Quando a gente doutrina o consumidor, né, tem que ter um autoatendimento, e eu começo a colocar para ele essas opções, isso começou a fazer com que ele visse vantagens, ok? Eu vou colocar assim, na adoção. E a primeira vantagem deles era ele conseguir ler rápido o produto, a gente tinha inclusive os scanners de preço, ele conseguia fazer esse negócio rápido. E opções de pagamento. Eu quero destacar opções de pagamento, porque com o self-checkout, tudo mais com as tecnologias, passou a ser muito mais rápido o processo de passar o cartão, por exemplo, do que no caixa. E rapidez e agilidade é algo que no nosso mundo hoje em dia o principal direcionamento de consumo que a gente tem. A gente fala que a gente vive nessa área da rapidez, da rapidez e da agilidade. É só a gente parar para pensar. Você compra onde for mais rápido, mais barato, mais tudo. Tá? Opções de pagamento está dentro disso. Essa facilidade que a gente tem com opções de pagamento. Depois isso foi avançando um pouquinho, entrando além dos supermercados, a gente começou a ter muito mais, e aí a gente teve as tecnologias que começaram também a conseguir fazer as impressões dos recibos, o que pra gente vai ser importante, o que pra gente vai ter um impacto muito grande em um dos grandes problemas do self-checkout, que é a troca e devolução. Aqui a gente, em 2010, a gente já está no Brasil um pouco mais madura, onde a gente começa a ter os grandes primeiros casos. Aliás, a título de curiosidade, o primeiro caso no Brasil não aconteceu numa grande cidade, não aconteceu numa cidade que não tinha grandes coisas e não aconteceu para um grande dos maiores, eles já são grandes, aconteceu no supermercado do interior, ok? Então, que rodava tudo assim. E a gente chega aqui, né, com muito mais, e até com as lojas que a gente fica falando que são automatizadas. Tá? Por que eu gosto de fazer esse histórico? Porque no final do dia, se a gente parar para pensar como consumidor, e esse aqui é um slide que eu trago de outro material, que é um material de comportamento de consumo, a gente está falando de uma era de conveniência, a gente está falando como consumidor hoje nessa era de disponibilidade que eu falei para vocês, nessa era de agilidade, de entrega rápida. E aí, a gente sempre vai querer a entrega, a gente sempre vai querer uma personalização, a gente sempre vai querer uma profundidade, a gente quer hoje em dia cada vez mais a opinião dos clientes, né?
Cada vez mais a gente fala da questão da fluidez da jornada, que isso tem que ser fluido entre digital e físico. No final do dia é sobre você ter liberdade. Sobre você ter liberdade de escolha, você como consumidor, daquilo que você quer fazer. Você quer comprar o online, né? Tá no toque do seu bolso, você compra. Você quer ir na sua loja, você compra. Há quanto tempo que a gente não fala disso e não vem discutindo isso? Toda essa movimentação é sobre dar ao consumidor uma liberdade. E o self-checkout, ele vai dar essa liberdade. Quando a gente olha tudo aquilo que eu falei lá atrás da evolução do self-checkout, e quando a gente olha a evolução do comportamento do consumo querendo tudo isso, a gente vê que o self-checkout resolve, esse resolve entre aspas, que ele não resolve na sua totalidade, óbvio, tá? Mas ele resolve entrega, ele resolve personalização, parece que não, mas sim, eu já vou chegar lá. A gente usa também muitas vezes errado, né? A gente tem que usar o self-checkout para fazer venda de produto relacionado. Do mesmo jeito que você tem no e-commerce, você comprou, você fala assim, você pensou em comprar também? Ou você fica no seu cara, no atendimento do caixa pedindo para ele falar? Não precisa fazer isso no self-checkout. Dá para você ampliar a venda através disso. Dá para você vender espaço, banner do self-checkout para uma indústria fazer promoção e você ganhar dinheiro com isso também, tá? Então, assim, tem a ver com personalização de oferta, tem a ver com essa liberdade do quero comprar mais rápido, poucos produtos, vou passar, não quero, tá tudo bem, não é um ou o outro. Tem a ver com liberdade de pagamento diferente, como a gente falou lá atrás, é mais rápido, sem contato e tudo mais, acelerou bastante na pandemia. Tem a ver com liberdade e com aquilo que a gente busca hoje em dia. Quais são os benefícios do self-checkout? Bom, para o consumidor, primeira coisa, agilidade, é mais rápido, certo? Vamos chegar lá. Na teoria é para ser mais rápido. Se não está mais rápido, é porque você não mapeou o processo direito para fazer o checkout, ok? A gente já vai falar disso. Mas na teoria é mais rápido. Gera mais rapidez e, portanto, tem todas as questões de fila. Gera mais autonomia. Não estou a fim de falar com alguém, tá tudo certo. Quero entrar, sair, resolver e ir embora. Gera privacidade. Tem muitas compras, não é tanto o caso de material de construção, mas em supermercado às vezes é, e outras coisas, que eu quero comprar escondido, quero comer escondido na geladeira, ok? Eu não preciso ter. Tem coisas que as pessoas ficam tímidas comprando e não querem comprar na frente de alguém. O self-checkout resolve isso em alguns modelos de loja. Vou dizer que isso aqui é a principal coisa pelo que a gente coloca. Não acho que é tanto o caso de material de construção, mas tem. Acessibilidade. Parece que não, mas quando é muito bem implementado, o self-checkout ele dá uma acessibilidade que às vezes você pena na loja para ter. Você tem uma acessibilidade com uma pessoa com necessidade especial de ser surda, né? Você consegue fazer isso de alguma forma, sem ter uma pessoa que fale Libras e que não vai entender uma pessoa quando ela for falar. Você consegue configurar para fazer com que você tenha essa acessibilidade e acesso maior, né? Assim, dê isso como experiência de uma forma muito mais fluida, o que também é tendência dentro do mundo. Tecnologia, né? A experiência de compra ela passa a ser muito mais moderna e intuitiva. Forma de pagamento, como eu falei, via self-checkout eu consigo facilitar e ser mais rápido em uma série de formas de pagamento. Fazer isso, inclusive, casado com o e-commerce e de outras formas muito mais alternativas. Personalização, falei um pouquinho quando eu falei lá atrás. Eu não consigo, obviamente, personalizar naquela ideia de vou personalizar o produto, vou personalizar aquilo para você. Mas dentro dos grandes, eu consigo fazer um cruzamento de base, de ter uma oferta personalizada, uma oferta diferente, um preço diferente. Falo dentro dos grandes porque você depende de algumas outras tecnologias de CRM por trás, programas de fidelidade. Dentro dos menores, a gente consegue fazer a personalização através só de recomendação de produto que faça sentido dentro daquela cesta, não deixa de ser uma recomendação, tá? E saúde, aqui o saúde eu coloquei por conta da questão da pandemia, né? Não tem muito como, tem muitas pessoas que, enfim, aderiram durante a pandemia e o grande motivo da pandemia acabou sendo essa questão de saúde. Mas não é só para o consumidor, isso é do ponto de vista de experiência. E para a empresa, né? E para a loja propriamente dita, aqui eu estou falando até da loja, um estabelecimento loja. Primeiro, reduz custo, aí tem a questão do custo versus o custo do funcionário. Também dos turnos dos funcionários, você consegue deixar e estender muito mais a utilização do self-checkout, estender muito mais os próprios horários seus de loja para fazer isso acontecer. Não tem como não falar, mas aqui vale um asterisco, porque depende da tecnologia, depende do custo, tem que fazer conta, mas tecnologias de self-checkout hoje não são caras.
Tá? As maiores são caras, mas existem soluções sim menores para pequenos varejistas que já estão super acessíveis. Eu acho que é conhecer e ir atrás porque tem. Tá? Produtividade, reduz o tempo de espera na fila. E, acima de tudo, para aquelas que já têm um porte um pouco médio, libera aquele funcionário para você também fazer outras coisas, de reposição, de atender aquele cliente que precisa ser atendido, né? De fazer isso de uma forma um pouco mais consultiva. Então, te dá uma capacidade de escala, de produtividade muito maior. Experiência. A experiência passa a ser muito mais fluida e isso faz com que a loja melhore a sua fidelização. Existem alguns estudos que comprovam que quando o cliente, né, gosta de utilizar o self-checkout, veja que o estudo comprova que quando ele gosta de utilizar o self-checkout, ele acaba se tornando muito mais fiel na loja, porque ele passa a ter uma imagem de que aquela loja atende ele de maneira rápida, ok? Então isso também aumenta a experiência, aumenta a eficiência como um todo, operacional, reduz erro, e reduz o erro humano, passei no caixa, não passei no caixa, reduz quebra de caixa, né, que a gente sempre tem, então de alguma forma isso ajuda muito. Tem uma questão voltada para a segurança, aí todo mundo fala, mas o problema do self-checkout é também a prevenção de perdas, né? O pessoal da prevenção de perdas surta com o self-checkout. Sim, quando de novo está implementado de uma forma errada. Quando está implementado de uma forma certa, e eu já vou falar de algumas questões que a gente tem que fazer para isso acontecer, ele inclusive aumenta a segurança, porque você consegue monitorar todas as transações daquilo e aquilo que está passando. E análise de dados. Você consegue, através do self-checkout, dependendo também da tecnologia, mas de uma maneira geral, você consegue captar os dados do consumidor e utilizar, inclusive, zona quente, zona fria, onde esse cara clicou, enfim, que a gente leva muito isso, às vezes também, para outros tipos de experiência, até para experiências de e-commerce, mobile em específico e aplicativo. Tem isso muito mais nos maiores, né, porque a gente já tem um cruzamento dessas ações todas em canais. Mas a gente tem aqui um pool de interesses. E para a marca como um todo, a gente tem uma questão de sustentabilidade, né, de impressão e impressão de papel, enfim, a própria questão, né, de energia e de modernidade, porque dá aquele caráter um pouco mais fresh na loja e de modernidade. Muito bem. Não sou eu que estou falando, tá? Aqui tem alguns números e algumas pesquisas que demonstram isso, e é por isso que isso começou a ser tão falado. A questão de 73% dos consumidores preferem o self-checkout, 2% é o tempo médio do self-checkout contra 8 minutos, 86% dos consumidores preferem o self-checkout porque se sentem mais sobre controle das suas compras. Aí tem uma série, 65% usa para comprar porque ele tem aquela compra um pouco mais discreta, como eu falei lá atrás. 90% deles, né, dos com deficiência, por vergonha, por inclusão, por uma série de coisas, eles preferem usar o self-checkout porque eles também acham que isso é muito mais fluido para eles, né? Tem uma série de números ali, depois a gente vai passar a apresentação para vocês, né? Está projetado na tela, mas muito além desses números eu podia trazer vários outros. Gente, veja que eu puxei várias pesquisas diferentes, tá? Posso passar para quem quiser várias outras pesquisas que falam desses benefícios e de como isso aumenta. Mas todos esses benefícios, eles também precisam ser levados em consideração de como isso foi estruturado e o que está por trás de tudo isso. Dentro de aplicação, então, só para trazer alguns casos, supermercados foi quem começou, eu vou colocar assim, né? Quem colocou o primeiro pezinho lá e depois todo mundo meio que foi atrás. E a gente tem o emblemático caso do Carrefour, aqui em São Paulo, que colocou, né, espalhou os 10 mil totens pela sua loja. E aí eu vou falar sim, mas também já tivemos vários processos como o Carrefour de não treinamento de funcionários em tecnologia, não é porque Carrefour, gente, não é, muito pelo contrário, né, sou fã da marca, é porque isso é normal acontecer numa empresa que não se prepara e adota o tipo de tecnologia, e para os grandes é difícil adotar e conseguir ter essa viabilidade na ponta tão longe, né, de novo, não que eles não tenham treinado, mas é difícil, tá? Tem os casos da Leroy Merlin, só para falar de um ponto de vista aqui de material de construção, mas de novo, temos isso em maiores e menores, inclusive no Brasil isso começou com um menor médio de supermercado no interior de São Paulo, tá? Lindo e maravilhoso. Falei aqui, aí parece que estou vendendo self-checkout, né? Não estou vendendo self-checkout, não trabalho com self-checkout, nem eu implemento porque eu implemento modelo de negócio, portanto a gente coloca self-checkout em loja, mas assim,
é uma decorrência de tudo isso, gente. Eu não estou aqui para vender self-checkout. Nem tudo é flor, nem tudo é assim. Vocês viram, né? Vocês devem ter acompanhado aí todo no mundo várias, e eu não vou citar o nome, mas várias de material de construção colocaram e tiraram, né? Colocaram e tiraram algumas vezes, inclusive, e não só de material de construção. Alguns problemas de por que tiram, porque não usa, porque dá prevenção de perdas, porque isso no final do dia sai caro e algumas outras coisas. Quais são, então, dentro desse Nem Tudo é Flores, quais são os principais problemas que a gente tem quando a gente adota isso, tá? E eu coloco aqui os problemas porque, de novo, eu acredito na certa tecnologia de self-checkout, ok? Só que eu preciso dar um jeito de endereçar esses problemas. Se eu não penso nesses problemas desde a implementação, eles vão acontecer. Eles vão acontecer. E você vai culpar o self-checkout. Não é o self-checkout. É você que não adotou o negócio de uma maneira certa, tá? Então, a gente também precisa entender isso de uma maneira estruturada. Então, primeiro, dificuldade de utilização do consumidor. Aqui é onde a gente mais tem problema. O consumidor não utiliza ou ele acha chato. No Brasil, a gente ainda tem uma dificuldade maior porque isso não é tão padronizado. Você entra em um lugar e é de um jeito. Aí você entra no outro, você pesa antes. Aí você entra no outro, você vai fazer, você tem que clicar no botão XPTO. Aí no outro, não, é por código de barra. Aí você, consumidor, fica perdido de como que você tem que usar aquela tecnologia. E eu tô falando de mim como consumidora, gente. Eu, como consumidora, tenho essa dificuldade, às vezes, quando eu vou usar. Porque cada lugar que eu vou, esse negócio é um negócio diferente. E aí eu fico tentando aprender como funciona naquela loja. E eu sou uma pessoa que, por trabalhar dentro do dígito e tudo mais, e de uma série de outras coisas, acabo sendo uma pessoa um pouco mais, acho eu, fluida, né? E não muita gente, não a população de interior, não a população do pequeno. Então existe uma dificuldade de utilização. Nem todos os clientes, né, colocam com isso. A gente falou das pessoas com deficiência lá atrás, mas também elas têm que ser pensadas dentro desse processo. Não é que ela tem deficiência e ela vai usar como self-checkout, não. Se aquele negócio não tiver uma usabilidade boa para ela, também não vai adiantar de forma nenhuma, tá? E aí ela vai preferir não fazer e vai odiar, porque para ela aquilo não funciona e ela não tem com quem falar para resolver o problema dela. A outra coisa é o uso dos processos. Então, é muito comum ter erro em processo de leitura de código de barra, erro de processo de pesagem, principalmente no começo da implementação. E aí você tem que ter sempre um suporte, uma pessoa para, de alguma maneira, estar atento a isso e ficar verificando o sistema. O sistema cai, né? O sistema cai no Brasil, gente. É isso, tá? Então, a gente precisa, de alguma maneira, ficar ligado nessas movimentações. Falta de orientação. Então, falta de orientação para os consumidores e para os funcionários. Os funcionários têm que ser treinados na tecnologia, porque, como eu falei, de um processo, outros tomaram já processo. Então, não é só do self-checkout, a gente pode treinamento como um todo. Então, precisa ter uma orientação do funcionário e do cliente, tá? De como gerar dúvida. Você precisa ter alguém ali e fazer ele, de alguma maneira, aprender sobre isso. Perda de tempo. Então, em alguns casos, quando a gente acaba não fazendo isso certo, você vê uma fila gigante no self-checkout que a pessoa fica tentando clicar e não consegue. Posso dar exemplos disso com alimentação, que eu acho que é muito comum. Depois de que o McDonald's colocou, estou dando esses que são casos mais padrões, tá? Colocou, era um totem ali de autoatendimento, que foi uma febre, saiu notícia e tudo mais. Vários outros colocaram. Eu conheço algumas de alimentação e praça de alimentação que depois que colocaram o totem de atendimento perderam fluxo e perderam venda, apesar de não ter o custo do funcionário e outras coisas. Por quê? Porque o cara olha aquele self-checkout, aquela fila, ele está preso na hora do almoço, ele quer ir rápido, o que era para ser rápido deixa de ser, ele vai do lado. Então, assim, já vi vários projetos, principalmente de algumas franquias, em que a gente teve que fazer um híbrido para isso acontecer e no final do dia eu acabei tendo que colocar também muitos funcionários e ficou meio que na mesma, apesar de ser lindo e layoutado belíssimamente com os totens de atendimento, tá? Impessoalidade, é decorrência, né? Não tem um humano ali, não dá para empurrar um produtinho de uma maneira um pouco mais direta, né? Não tem aquele que dá venda técnica, enfim, tem as dificuldades todas que a gente sabe que precisam acontecer. Para a loja, alto custo de implementação, como eu falei, já está caindo, então por mais que isso possa ser um problema, ele hoje é um problema administrável, e principalmente se você pensar no totem como uma fonte de receita, que quase ninguém pensa, isso também se paga ao longo do tempo, tá? Treinamento, então tem que dar o treinamento.
Furto e fraude é uma questão, não tem como falar, mas também depende de como foi implementado. A gente tem regras de negócio para fazer com que isso diminua, para fazer com que isso, no final do dia, aconteça. Tem o caso de a Target americana acabou de colocar e rever, colocar um limite de 10 itens de produto que eles não tinham, justamente por conta dessas questões de furtos e perdas lá. Então, não é uma realidade só brasileira, precisa ser pensado. Dificuldade de devolução, isso é uma coisa que quase ninguém pensa, mas assim, tem N estudos comprovando que o consumidor que comprou no self-checkout depois vai devolver o produto tem muito mais dificuldade, por conta de como saiu a notinha, porque a notinha não saiu, ele estava com pressa, não pegou e aí você precisa da notinha, e N outras coisas para fazer acontecer. Então, assim, o processo de devolução, independente do formato de compra, seja no caixa ou seja no precisa ser pensado. Pode ser que você responda, pra gente não vai ter problema nenhum, tá tudo certo, mas eu cansei de pegar a operação que, assim, a gente colocou o totem de atendimento e depois começou a dar problema de devolução, porque o cliente chegava lá e ele não conseguia devolver o produto. Então isso precisa ser pensado. Se na sua loja, pelo seu processo de devolução, isso não acontecer, tá lindo, que maravilha, mas pensa nisso, pensa, levanta a bandeirinha e fala, opa, será que se eu colocar vai dar algum erro aqui? Porque daí a gente consegue se antecipar e consegue trabalhar. Para a sociedade, não feito com as pessoas de deficiência, pode ter uma exclusão social, né? Tem um impacto no emprego, enfim, da questão de ter atendente ou não ter atendente. Não tem uma regulamentação específica, então isso também é um pouco do que faz com que a gente tenha várias formas diferentes de fazer. E tem a questão de problemas de acessibilidade, como eu falei, se a gente não fizer esse negócio direito. Então, nem tudo é flores, e do mesmo jeito que eu coloquei um monte de número que fala do ponto de vista positivo. Posso colocar um monte de número que fala do ponto de vista negativo. Essa aqui é a verdade. Então, 25% relata ter dificuldade, 60% do cliente, né, precisa de ajuda do funcionário, 25% já tiveram problema para devolver o produto, 18% evita o self-checkout porque acha isso complexo, 40% prefere a atenção com o atendente. E eu acho muito curioso, porque quando a gente olha, você tem os números que eles se sobrepõem, né? Você fala, mas eu acredito em qual? E tudo é pesquisa, referenciada de mercado. Eu fiz questão de colocar as fontes aqui por conta disso. Mas por quê? Porque você tem a experiência do consumidor. E a experiência do consumidor conta. Se ele teve uma experiência ruim, ele odeia aquilo. Se ele teve uma experiência boa, ele gosta daquilo. No final do dia, a experiência ruim ou boa não é da tecnologia, a experiência ruim ou boa é da sua loja. Eu não estou querendo terceirizar, mas é isso. A experiência ruim é boa de como aquele negócio foi implementado. A tecnologia, assim como qualquer outra tecnologia, ela está ali para servir, né? Para você conseguir usar ela de alguma maneira a seu favor. O que a gente tem que fazer para tentar diminuir aqueles problemas todos? Então, a primeira coisa dele, treinar. Acho que é o mais básico, né? Não tem o que falar. Tem que treinar colaboradores e clientes. Ah, Patrícia, como que eu vou treinar o meu cliente? Não é só você colocar uma pessoinha do lado dele ensinando ele a fazer. Você tem que, desde o momento da adoção, você tem que ir construindo com ele essa narrativa para ele usar o self-checkout. Se você tem redes sociais, você tem que jogar na rede social algo. Você sabia que é muito mais rápido, agora você tem menos fila. Você tem que ir gerando nele a necessidade de usar o self-checkout. O consumidor não vai mudar o comportamento dele padrão só porque a cabeça dele quis. Aqueles que são mais engajados, né, que já têm, enfim, que já são, trabalham com outros self-checkouts em outras lojas e tudo mais, talvez eles vão sozinhos. Mas para a grande maioria, e principalmente material de construção que tem uma digitalização que foi sendo forçada ao longo dos anos, você precisa ir doutrinando ele para fazer aquilo que você quer. Então você precisa de alguma maneira ir colocando ele nisso. Interface amigável, então ter ali, né, uma tela que fale com todos os públicos, que avance dentro de tudo isso. Suporte técnico rápido, então aconteceu algo ruim, você tem que dar o suporte, você tem que conseguir consertar. Presença de funcionário sempre ajuda, tanto em prevenção de perdas quanto nas questões de orientação. Ter um diálogo aberto com os consumidores, está funcionando, não está funcionando, o que pode mudar. E comunicação do processo claro. Veja, esse o que fazer, eles são o que fazer meio depara daquilo que a gente tem. O ponto é que a gente sabe disso e pouco a gente faz, tá? Mas pensem nisso, não dá para só colocar o self-checkout. Os grandes erros, por mais que isso aqui pareça básico, os grandes erros das implementações estão aqui. Então, porque isso aqui não foi feito claramente e direito.
para que você consiga efetivamente operar. Especificidade de material de construção que a gente tem que levar em consideração quando a gente adota self-checkout. Dificuldade dos produtos pesados, não é toda a tecnologia que vai fazer, porque o produto pesado tem as coisas, o que vai com a segunda quase, que é ali de código de barras. Professor, tem tecnologias como a RFID e outras que a gente não precisa disso, sim. Mas se você é um varejo, você também depende muito da indústria, ou você vai precisar gastar um dinheiro também com isso para fazer isso acontecer. Então, tem uma conta para ser feito aqui e tem produtos específicos que a gente tem que considerar e, acima de tudo, qual é o fluxo que você vai ter desses produtos dentro da sua loja. Tem as especificidades técnicas de regulação, né, de manuseio, de isso pode ser manuseado, isso não pode, isso pode ser vendido, isso não pode ser vendido dessa forma, e o volume dos produtos e cestas do caminho. Então, tem algumas dificuldades de produto, dependendo do tipo de material de construção que você trabalha e do tamanho da sua loja, que precisam ser consideradas, né, que são, às vezes, regulações do próprio material de construção que você precisa levar em consideração. Tá? Quais são as principais regras de negócio dentro disso que a gente tem que fazer para limitar esses erros? Primeiro, limitação de valor e quantidade. Isso também, gente, não é para você colocar tudo para todo mundo. E não é só porque vai ser o caixa rápido, vai ser 10 volumes. Não é assim. Você tem que fazer um estudo de tempos e movimentos. Quanto a quantidade média de pedido que seus clientes passam? Essa quantidade média está em que valor, mais ou menos, para você, né? Isso aqui é um grande risco para você? Isso aqui não é um grande risco? Que tipo de produto o cara costuma comprar? E com base nisso a gente faz uma limitaçãozinha mesmo de sistema, ok? De, não pode passar mais de X itens, não pode passar desse volume a compra. Isso aqui é muito também para evitar a prevenção de perdas. Poucas pessoas fazem, quando elas fazem, elas só colocam lá 10 volumes, 15 volumes, ok? Mas sem ter esse estudo por trás. E o número de volumes e o que vai passar, o valor que vai passar, é o que você precisa definir como regra de negócio. Falei para vocês, a Target, ela é uma gigantona mundial, bem americana, acabou de redefinir o self-checkout dela, saiu semana passada na imprensa, justamente porque eles tiveram um problema por conta disso aqui. Eles tinham isso mais definido de uma forma aleatória, tá? Então, é bom ficar de olho. Segundo, controle de produtos. Então, tem restrição de produto por idade, bebida alcoólica, como que você vai fazer? Então, esse produto não pode passar. Se passar, a máquina não aceita, você tem que ter um jeito de fazer isso acontecer. Variação de peso e de tamanho, que tem a ver com a gente falou de material de construção. E por último, segurança e prevenção, sim, tem que ter câmera, né? Não tem como, ok? É recomendável sim, tem que ter, geralmente a gente coloca sim uma pessoa, mas aquela pessoa não está lá sob medida de prevenção, isso também depende da sua região, isso também depende do tipo de produto, mas essas são as principais regrinhas que a gente tem que pensar para definir. Então não é contra ter a tecnologia. É contra ter a tecnologia, fiz tudo aquilo lá de trás, definir isso aqui tudo, né, junto com a interface ali, aí sim eu posso falar isso aqui vai dar certo ou isso aqui não vai dar certo. Tá? Então, para fazer dar certo, tem que pelo menos passar dentro dessas características aqui. E aí eu trouxe aqui só para deixar, porque é meio rápido e novo, né? E a loja autônoma, também tem todo mundo, toda vez que eu falo de self-checkout, o pessoal, e a loja autônoma, aquela que eu entro com o computador sozinho e sai andando, né? Tá explodindo, não tá explodindo, tô vendo que isso tá parando no mundo. Esses dias eu tava conversando com o pessoal de drogaria e falou, parou no mundo. Eu falei, não parou no mundo, ok? Não parou no mundo. A gente entende isso de forma errada também. Não é que é um novo negócio, vai ser uma nova loja, isso vai estar assim sempre e tal. Em alguns mercados isso vai fazer sentido, né? Aqui nas grandes centros a gente tem isso muito em pequenos condomínios, você já tem o mercado dentro, você vai, faz sentido. Eu vou comprar uma lata de refrigerante e um salgadinho, eu não preciso ter toda uma coisa por trás, mas se for fazer uma compra longa, não vai fazer sentido. Então ele é um novo formato de loja a ser considerado, tá? Que vai fazer sentido ou não vai fazer sentido, e também tem as suas questões específicas que a gente não vai abordar aqui. Acabou de sair, saiu ontem ou anteontem, a Amazon Fresh, que é um dos modelos que tinha as lojas, é o que inventou o que eles chamam de Just Walk Out, que é a parte que você sai, pega e sai andando, né, numa tradução bem livre. Que teoricamente era o primeiro a fazer toda essa tecnologia, mudou o mundo. Eles acabaram de admitir que eles tinham funcionários indianos por trás, ok? Conferindo e fazendo prevenção de perda de produto. Tá aqui porque o consumidor vira uma coisa e recuaram. Eles já tinham fechado o outro formato que era a Amazon Go e acabaram de fechar a Amazon Fresh também dentro desse cenário. Então sim, nem tudo é flores.
Mas também, como eu falei lá atrás, eu coloquei um monte de benefício. Tá? Não é um lado ou outro, é aquilo que faz sentido para a nossa operação. Só para não falar que eu não falei aqui, porque eu falei só de self-checkout, porque foi o pedido, mas o tema é de agilidade de self-checkout de um ponto de vista mais amplo. Algumas outras formas que a gente costuma utilizar e que eu faço conta no final do dia quando eu vou montar uma operação se é mais barato ou não. Primeiro deles, câmera de reconhecimento de fila, com as inteligências artificiais e uma série de coisas, isso aqui também está barato. E às vezes é muito mais fácil se você tem uma loja que tem vários caixas, você já reconhecer automaticamente se aquela fila está longa ou não e abrir e fechar automaticamente tudo isso, tá? Isso tem ganhado até 20%, 30% de eficiência operacional nas lojas maiores que a gente coloca esse tipo de tecnologia. Pagamento por aproximação, parece que não, mas é. Assim, não é só o consumidor que quer pagar por aproximação, isso é bom para mim, porque é mais rápido e evita fila, ok? Então, ajudar e incentivar isso pode ser positivo, dependendo do seu público. Carteiras digitais, como o Mercado Pay, sei lá, qualquer outra coisa desse tipo, te dão cashback, inclusive, ajudam na parte de fidelidade, mas também por ser um pagamento rápido, tira o cara da fila, ajuda ele a facilitar essa checagem. Compra online e retirada na loja, todo mundo acha que isso é um digital, mas isso aqui também é uma maneira de agilizar. O cara comprou de você, não ficou na fila, não tomou a força do seu atendente, então isso também pode ser usado de uma maneira positiva. Opções de embalagem apartada, acho que esse é o mais comum, tá? E aí tem alguns outros de inteligências artificiais hoje que estão muito mais baratas também, porque é um tema forte, e que já fazem aqui a criação de alerta em razão do fluxo de uma maneira automática. Você pode fazer isso por câmera, mas você pode fazer isso já automaticamente mapeando a venda por caixa em dado e criando, olha, está caindo esse caixa, está crescendo esse caixa, enfim, o volume de itens, e automaticamente já fazer isso acontecer. Tá? Então aqui algumas outras formas que a gente tem. No final do dia, vale a pena ou não vale a pena falar de self-checkout? Falando positivo, falando negativo? A resposta é, como tudo na vida, a gente tem que fazer conta, a gente tem que olhar para o nosso modelo de operação, não tem resposta pronta. Então, qual que é o retorno de investimento disso? Então, qual que é o custo versus o retorno? Eu vou conseguir ampliar a venda ou não? Como que eu vou, para fazer isso acontecer, capitanear recurso? Falei aqui para vocês, eu posso hoje sim, eu tenho uma interface digital, colocar um banner de alguma indústria lá e vender isso para a indústria como uma venda na ponta de gôndola. Eu posso ter uma indicação de um produto relacionado para tentar fazer ampliação de cesta. Faz sentido para o meu público? Ele é um público que vai aderir em que tipo de produto, quando, onde. Então você precisa ver sim a aceitação e para quem que você está fazendo. Não vai ser para todo mundo, mas também não é algo que é para ninguém. Toda loja vai ter algum benefício com isso, desde que faça isso de uma maneira boa, de uma maneira direta e de uma maneira treinada. Depende do tamanho da loja, depende do fluxo, depende de uma série de informações. Tá? Mas se fila para você é um problema, e aí volta, porque agilizar o ponto de venda passa a ser relevante, ok? Passa a ser uma estratégia que você precisa olhar sim com cuidado e estudar tudo isso, porque no final do dia, se é um problema e você estudar, provavelmente você vai achar uma solução intermediária e que atenda a sua necessidade. Queria agradecer, foi rápido, mas espero ter conseguido passar para vocês aqui um pouquinho da realidade, daquilo que a gente enfrenta, né? Além só dos números positivos e negativos, desmistificar um pouquinho tudo aquilo que tem acontecido. Queria deixar meus contatos à disposição, estão todos aqui. Se vocês quiserem conversar ou tiverem dúvidas sobre esse tema, também se vocês quiserem o material, pode mandar mensagem para mim que eu encaminho para vocês por e-mail, tá bom? Obrigada.